Olá para você em mais um sábado que você está aqui com a gente, ou seja, comigo, hoje com a Carol e com a Juliana. Na verdade, você está com o Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, onde todo sábado a gente solta aqui um vídeo novo para vocês, um vídeo que é feito com bastante carinho e ao mesmo tempo é feito com bastante responsabilidade naquilo que envolve essa nossa ideia que a gente tem de trazer um pouco dessas reflexões a respeito do texto bíblico para a vida do jovem hoje. Nós temos aqui 3 jovens em fases da vida diferente, ah, e que é muito gostoso essa oportunidade, então, que a gente tem de juntar todas essas ideias, juntar a realidades de vida diferente, a situações e fases da vida diferente, e olhar para o mesmo texto, que hoje é Eclesiastes, no capítulo 10, e podermos refletir sobre isso. Ou seja, como a gente consegue aplicar aquilo que a Bíblia nos ensina na nossa vida, no nosso dia a dia, nas diversas fases da vida que nós, como jovens, temos. E é por isso que eu quero cumprimentar hoje a Carol. Tudo bom contigo, Carol? E aí, Edna, eu gosto quando você me inclui nessa categoria de jovens também. É muito bom fazer parte. E vamos aí para mais um capítulo desse professor de sabedoria de vida ensinando para a gente agora. E acho que ele vai começar a dar umas lições práticas. Ele vai Bem, jogar bem claro com a gente como que a gente pode contrapor entre a sabedoria e a loucura, entre a sabedoria e a tolice. Vamos ver. é isso aí. E olha só, hein? É claro que a gente é jovem, Carol. A gente tem o espírito jovem. Afinal, tem muito jovem que é muito velho e muito velho aproveitando e esbanjando juventude. Ah, e tá com a gente também a Jubes. E aí, Jubes, tudo bom contigo? Oi, tô bem sim, tô bem animada por estar de novo com vocês para gravar mais um capítulo. É isso aí. Então a gente tem aqui um professor, uma comissária de bordo e uma bibliotecária para trabalhar sobre esses assuntos e ver como a gente ensina, pousando no ensino correto e arquivando isso no nosso coração. O nosso teólogo de plantão, né? Hã? Sempre conduzidas pelo nosso teólogo de plantão, claro. Pois é. Pra gente, pra gente poder colocar tudo isso em prática. E claro, como a gente sempre tem feito, deixa eu dar só assim uma visão um pouco mais geral para a gente chegar no capítulo 10, vamos dizer assim, bem quentes para a gente poder conversar. Vai ser um resumo rapidinho. O que a gente tem? O livro de Eclesiastes é um livro muito singular porque ele nos apresenta esse mestre, alguém que é extremamente capacitado, alguém experimentado, alguém que inclusive aproveitou de muito aquilo que tem na vida, e agora ele está sentado ali com os seus discípulos aos seus pés, e esses discípulos sou eu, a Carol, a Jubes e você que está aí nos assistindo, e ele está tentando conversar com a gente. Então, quando você estiver lendo o livro de Eclesiastes, tenha essa perspectiva em mente, né? Que você tá. É como se você estivesse realmente na frente desse mestre e ele tá falando, cara, olha, talvez um pouco daquilo que você agora tá com extremamente expectativa, ou uma expectativa muito elevada sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre as questões que envolvem a sua existência aqui. Olha, eu quero que você aprenda um pouquinho comigo, não porque eu quero te jogar um balde de água fria, como alguns acham, né, que o livro de Eclesiastes é esse livro mal-humorado que vai acabar com a minha perspectiva de vida. Pelo contrário, ele tá ali falando assim: "Cara, eu quero te ajudar a você poder viver a sua vida com bastante intensidade, com bastante, objetividade e aproveitando daquilo que a vida tem para te oferecer". E é por isso que é interessante que ele vai, por exemplo, apresentar que ele experimentou de tudo, ele teve de tudo, ele inclusive permitiu que a sua vida fosse, vamos assim, derramada sobre tudo aquilo que o coração desejava. Ou seja, o que meu coração quer? Então eu vou buscar, eu vou fazer, eu vou acontecer em todas as fases e etapas aí que a vida pode dar e daquilo que a vida tem para oferecer. E agora ele traz um pouco do resultado. Peraí, será que esse tipo de vida é um tipo de vida que é bom? E parece que ele começa a direcionar a gente para a gente refletir sobre isso.
Será que se eu entregar minha vida a satisfazer todos os desejos do meu coração, então eu vou ter realmente uma vida boa? E ele começa a dar alguns toques para gente, para que a gente consiga refletir sobre a nossa vida e, com isso, tomar uma direção correta. E é interessante que esse capítulo 10, ele é um capítulo diferentão, mas ele está extremamente conectado com tudo aquilo que vem acontecendo. Se você lembrar um pouquinho, e se você não lembrar, eu recomendo para você que você assista os vídeos anteriores para que você veja bem aquilo que está acontecendo. Mas desde ali do capítulo 7, capítulo 8, ele começa a falar um pouco sobre como a sabedoria precisa ser prática na nossa vida. Como ela precisa nos direcionar. Não adianta, então, só ficar refletindo sobre as coisas sem tomar decisões sábias que possam me direcionar na vida. E isso vai acontecer a partir de várias realidades. Por exemplo, ele vai falar sobre o rei. Então não adianta, por exemplo, eu falar, não, eu sou sábio, eu sei explicar as coisas da vida. Só que eu vou lá e desobedeço o rei. Aí o rei corta minha cabeça, né? Tipo, ou seja, eu preciso entender que dentro da realidade da minha vida existem inclusive limites. Limites esses que ele diz que são limites, inclusive, a respeito da nossa sabedoria. Nós temos limites sobre o nosso poder, sobre a nossa influência, sobre as nossas finanças, temos limites sobre a nossa sabedoria também. Por quê? Porque nessa realidade da vida, se eu não incluo algo que é muito maior, que é o próprio Deus, eu vou ter tudo limitado. E essa limitação é uma limitação daí extrema, porque como que eu posso viver a vida se eu não sei se daqui 5 minutos eu continuo vivo? Como que eu vou planejar aquilo que eu vou fazer em 2030 se eu não sei se eu chego nem em 2024, né? E o capítulo 9, que é o capítulo anterior, é bastante significativo nisso tudo, porque ele vai dizer assim, cara, desfruta a vida. Ô Carol, ô Jubes, desfrutem a vida, aproveitem, façam amizades, tenham pessoas que você goste, desfrute a vida com essas pessoas, coma com elas, beba um bom vinho com elas, ah, ah, Chama de leão para um churrasco. chama o Dil pro churrasco, principalmente se ele não precisar levar carne. E isso vai ser sempre uma maravilha. E desfrute, aproveite isso com essas pessoas, porque se você não fizer, você pode começar a direcionar a sua vida para um aspecto negativo, um aspecto de futurista, ou até mesmo um aspecto de ficar olhando as pessoas que não são boas, mas que às vezes até conseguem coisas na vida, mesmo sendo ruins, e você achar, não, olha, quer saber? Eu vou entregar minha vida para também ser ruim, sabe? Tipo, não faz sentido querer ser bom, não faz sentido querer fazer as coisas corretas, porque afinal de contas, nada faz sentido. Não, ele vai dizer, as coisas fazem sentido sim. E aí ele entra nesse capítulo 10 mostrando como às vezes são as coisinhas pequenas que começam a entrar na nossa vida, desvirtuando. Tiago, por exemplo, que foi um dos livros que a gente colocou, vai falar, por exemplo, sobre a língua, que é extremamente pequena, mas que causa um problema grande. Ele dá até a ilustração do navio, né? Que um negocinho tão pequenininho muda ele de direção, pequenininho em relação ao tamanho que ele tem, com isso. E é o mesmo tipo de percepção de sabedoria. E o versículo é até meio que, vamos dizer assim, meio que parece que tá tirando uma onda com a nossa cara, né? Porque ele diz assim, ó, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Meu, interessante como uma coisa tão pequena faz isso, né? E Maçã pode podre. estragar. E assim, 1 minuto de bobeira estraga uma vida inteira. Sim. Então, ó, até rimei, hein? Parece até o Sayão falando, né? 1 minuto de bobeira que estraga uma vida inteira. Anotou aí, gente? Eu lendo esse capítulo é muito interessante, porque ele parece que é cheio de frases prontas, assim, né? De ditados populares. E como a gente, às vezes, compreende ou apreende um conhecimento por uma simples frase, né? Meu pai costumava falar muito, ó, não cospe para o alto que vai cair na sua cara. O que quer dizer assim, não, né, você não pode ficar falando coisas que você vai fazer ou que você não vai fazer, você não sabe. Isso que eu estava falando sobre a gente não ter o controle das coisas, o Eclesiastes está falando isso para a gente o tempo todo, né? Esse professor de sabedoria de vida, a gente não controla nada. Mas a gente não percebe
que a gente também não se controla. Como é Olha, difícil a gente controlar o nosso próprio temperamento, as nossas respostas, a nossa fúria, aquilo que a gente... uhum, Né? Então, é fácil a gente perceber que a gente não tem o controle do amanhã, do daqui 5 minutos, tudo bem, eu não sei o que a outra pessoa está pensando ou não, mas é muito difícil também a gente se controlar os nossos pensamentos e tudo aquilo, né? A gente vê muito isso nas redes sociais, né? A gente está muito pronto para responder cada paulada que a gente leva, a gente quer dar outra de volta. E aí eu acho que esse capítulo começa falando sobre isso, né? Que um minutinho de bobeira, uma escorregada que você dá, uma palavra errada, pode acabar com toda uma construção de sabedoria de vida que você está tentando fazer. Então, é muito bom que a gente adquira a sabedoria. A sabedoria vem de Deus, porque Ele é a fonte da vida e de toda a sabedoria. Então, é muito necessário que a gente peça a Ele, e Deus dá de muito boa vontade. Mas a gente também precisa ficar atento, assim, a um minutinho. Eu me lembrei de uma situação, né, lendo esse capítulo, sobre esse contraponto, né, de o que o sábio faz e o que o insensato faz, né? Palavras, atitudes de um sábio, de uma pessoa sábia, e atitudes de uma pessoa tola. Eu lembro quando eu era adolescente, não faz tanto tempo assim. E eu sempre tive muita... Eu sempre fui muito reativa. Então, a pessoa vem para cima de mim, eu já vou para cima, ia para cima dela, nem parece, né? Com essa cara de menina, nem parece que eu sempre fui muito reativa. Então, a pessoa vinha com uma questão, eu já dava uma resposta pronta, assim, bem feio, bem feio. E eu lembro que teve uma vez, a gente estava num acampamento, e aí eu sei que os meninos começaram a fazer muita bagunça na piscina, tal. Eu simplesmente peguei uma cadeira de plástico e arremessei na piscina para acabar com aquela bagunça. Eu nem pensei no que eu estava fazendo. Então foi 1 minuto de bobeira que eu arremessei a cadeira de plástico na piscina e o pé da cadeira bateu perto do olho de um amigo meu. Eu quase ceguei um amigo meu. nossa. 1 minuto de bobeira. Uma coisa, eu podia ter arruinado a vida dele e a minha por causa de uma coisa, sabe? 5 segundos que você não para pensar nas coisas. Então, eu acho que é isso que esse professor de sabedoria está tentando ensinar para a gente. Para pensar em tudo que você está fazendo. Então, construa a sua vida baseada na sabedoria, não seja reativo. E Tiago fala isso também, né? A gente tem que ser tardio, a gente tem que ser calmo. E esse professor de sabedoria que já passou por um monte de coisa, nesses ditados que ele vai mostrando para a gente, então, uma mosquinha pequenininha contamina todo um jarro bom de perfume, caro, valioso, né? Igual eu fiquei pensando também no jarro de suco, né? Uma mosquinha que cai no jarro de suco, ninguém vai tomar aquele suco. Ficou, né? Dá nojo, ficou nojento. Acabou com o suco inteiro. Como diria o sábio, eu sou a mosca que pousou nas suas roupas. Nossa, acabou com a sopa. É isso, gente. Então, e isso é bem interessante porque essas questões de reações e coisas assim, elas tanto promovem, elas literalmente mostram muitas vezes o nosso coração mesmo, mais do que a gente para pensar. Porque você mostrou um aspecto extremamente complicado e negativo, mas o texto ele apresenta tanto negativo quanto positivo. Eu acho interessante, por exemplo, o versículo 4, que na NVI ele diz assim, ó, se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. A mensagem, ela traz, vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, explicada nessa nossa linguagem mais atual. Ela diz assim, ó, reagir com serenidade acalma o indivíduo mais cheio de raiva. É interessante, então, né? O livro de Provérbios fala que a palavra branda desvia o furor, né? E você tem essas perspectivas de que realmente esse caminho do sábio está muito mais ligado exatamente com essa ideia da vida sendo demonstrada a partir das nossas realidades, através das nossas reações, do que em si daquele que simplesmente quer ser um grande professor, né? Aquele que quer simplesmente chegar e falar assim, olha, o certo a se fazer é tal coisa. Porque tanto nessa realidade bíblica como nos dias de hoje, a gente percebe que tem muita gente que vive aquele faça o que eu falo, mas não faça Eu faço. o que eu faço. Aí é fácil ensinar, né? Você não está vivendo aquilo.
perde a autenticidade, né, Dilian? Como a gente confia muito mais em alguém que age. Eu confio muito mais nas ações de uma pessoa do que naquilo que ela fala. Porque a pessoa às vezes fica falando, eu falo, eu quero ver você agir, quero ver você fazer isso que você está falando. Aí ela passa a ser confiável. Aí aquilo que a pessoa fala passa a ser autêntico, né? A gente vê isso. Exatamente. Fala, Ju. Eu tô concordando com vocês. Tô só aqui concordando com vocês, realmente. Confiar nas palavras das pessoas não é a melhor das coisas, até como a gente mesmo viu, a língua ela é extremamente perigosa, então ela é uma arma, e você não pode acreditar numa arma. Então, assim, acreditar nas ações das pessoas é a melhor opção, always. Isso aí. Bom, olha que interessante como ele então continua, né? Como ele vai desenvolvendo. Ele está trazendo essas várias informações, esse desenvolvimento daquilo que ele vai colocar. E ele diz que tem inclusive algumas coisas que, quando a gente olha para a vida, a gente percebe que elas não fazem sentido. Porque mesmo pessoas que deveriam estar vivendo a vida através de uma sabedoria, e inclusive essa sabedoria alcançando outras pessoas e mudando a vida dessas pessoas, ou seja, ajudando essas pessoas, muitas vezes quem está liderando realmente é uma pessoa não sábia. E ele coloca, inclusive, que debaixo aqui desse sol, ou seja, na vida, a gente percebe que pessoas que estão vivendo cargos elevados, ou seja, que estão, inclusive, numa situação de mandatários, de aqueles que têm o poder, eles estão vivendo de uma forma bastante imprecisas. Ele traz até uma coisa meio que, vamos dizer assim, que você fala assim, cara, isso é impossível. Mas eu creio que isso é para exatamente chamar a nossa atenção de como isso é uma realidade. Ele diz assim no versículo 7: Eu tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como sendo servos. A princípio, qualquer pessoa ia dizer assim: não, não, isso aí é um absurdo. É claro que o príncipe não vai andar a pé e colocar o seu servo no cavalo. Isso aí é um absurdo total. Mas exatamente isso que parece ser vamos dizer assim, a forma dele chamar a nossa atenção para essa realidade. Fala assim, gente, olha, por mais que isso possa parecer um absurdo, no fim parece que é o que realmente acontece, né? É como Parece se fosse uma metáfora para uma inversão de valores, né, Diana? exatamente. Porque, assim, o certo está errado e o errado está certo, e a gente acaba se acostumando com isso. Por quê? Exato. Porque o que impera a tolice, quando não tem, né, quando a gente não cultiva a sabedoria, quando a gente não pede de Deus esse direcionamento para ter sabedoria de vida, a gente inverte valores. A gente acha que o errado está certo, a gente acaba se acostumando com essas coisas invertidas. Ele no versículo 5, ele até comenta, né? Outro mal que vi debaixo do sol. Quer dizer, isso é uma coisa ruim. Um erro cometido pelos que governam, todos são postos em cargos elevados, ricos ocupam cargos inferiores. Na verdade, o que ele está dizendo, a maneira dele, né? Essa maneira antiga de falar, é que a gente convive com as coisas invertidas, com princípios invertidos, com coisas que deveriam acontecer de maneira mais sábia, correta, né? Que a gente pudesse desenvolver, que pessoas de liderança pudessem ser mais sábias, para que a gente, abaixo da liderança dessas pessoas, não sofresse tantas coisas. Porque realmente a gente pode ver, quando tem alguém que é de difícil convivência, quando tem alguém que é cheio de tolice, né? Quando tipo, alguém que é um cargo mais elevado, um chefe, ou alguém que a gente precisa seguir a liderança, que é difícil, nossa, como isso causa problema? Como a gente passa perrengue, né? Como as coisas se dificultam. A coisa flui muito mais quando a gente está envolvido com gente com sabedoria, com gente com quem a gente pode conversar, que a gente pode trocar ideia. Então, eu acho que o que esse professor está falando é isso, essa inversão de valores. E essa inversão de valores, ela é real e ela tem acontecido realmente com muita frequência, ô Carol. A gente percebe, eu acho que isso agora, né? Você sempre brinca com essa questão, ai, que bom que você me chama de jovem e tal. Mas ó, eu não sou velho,
mas também não sou jovenzinho. Na verdade, né, a Ju, que acabou de cair aí, é minha filha, que já tem 20 anos. Então, assim, é A óbvio. Ju, que é a representante dos jovens aqui, gente, está com a internet muito. Mas se tem uma coisa, então, que a gente aprende conforme a gente vai ganhando anos novos, né, na nossa vida, vai ganhando experiência nesse sentido, é exatamente de como a gente percebe que os nossos valores eram invertidos. Pessoal, toma cuidado bastante com isso. Você que é jovem, porque às vezes esse grande ímpeto de fazer, de realizar, muitas vezes está ligado com esses princípios, com esses valores que acabam ficando invertidos. E a gente vê e percebe isso em muitas coisas. A gente percebe isso na forma de começar e criar a sua questão de trabalho, de família, de tantas coisas, onde os valores invertidos que a princípio parecem fazer tanto sentido, olha, lá na frente eles te cobram questões muito pesadas. Isso é tão sério que o livro de Provérbios ele vai dizer, olha, há caminhos que ao homem parece que são caminhos ok, que quando você olha e fala assim, cara, isso aqui é o que vai dar certo, mas ele vai dizer que o final desse caminho é complicado, é destruição, é morte. E é por isso que é tão importante, e por isso que eu falei assim, até sobre essa questão de idade, hoje eu tô com 43 anos, né? E aí então a gente percebe quantas coisas na adolescência elas pareciam que faziam tanto sentido sobre, por exemplo, sobre as amizades, sobre questões que envolvem o trabalho, e que hoje eu olho e falo assim, cara, realmente vou ser até bem sincero, não sei como é que é a experiência da Carol também, mas muitos dos meus muitos não, os meus amigos de quando eu era adolescente, estava na escola, cara, a maior parte deles, desde que eu saí da escola, eu não tenho mais contato nenhum, né? E tipo, as coisas que a gente fazia, inclusive, não só na escola, que eu tô falando aqui, o colegial e coisa assim, mas da faculdade também, e de coisas assim. Como parece que ali naquele momento, todas aquelas nossas decisões, resoluções do alto dos nossos anos, de 15, 20 anos, 25 anos, a gente, não, é isso aqui. E aí, eu vou dar, talvez a Carol possa concordar, possa discordar comigo, e Carol, fica à vontade para colocar isso aí. Mas tome cuidado com tudo aquilo que termina com ismo. Toma cuidado. Toma cuidado. Seja o ismo que for. Né? Não que todos os ismos estão errados, mas Principalmente o extremismo. exatamente. Mas toma cuidado, né? Toma cuidado para que você não acabe sendo levado, porque geralmente os ismos eles são formados por silogismos que fazem com que todo o pensamento dele pareça ser realmente a coisa na qual eu tenho que dedicar minha vida. Mas nem sempre eles são realmente coisas que deveriam ser defendidas, coisas que deveriam ser, vamos dizer assim, vividas e até mesmo experimentadas pelo jovem. Então tome E aí, cuidado com isso. isso é muito interessante, Liliane. Nossa, tem um recado assim super valioso faz até sentido com um dos versículos que me chamou muita atenção nesse capítulo, que fala assim, ó, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força ainda, né? Agir com sabedoria assegura o sucesso. O que eu fiquei Isso aí. pensando sobre isso? Às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente quer, no que eu acho que tem que ser nesses ismos, né, que a gente está falando, não, isso aqui, meu estilo de vida é esse, e você assim até o final, que a gente está golpeando as coisas com um machado cego. Então a gente está gastando energia, a gente está gastando força numa coisa que não vai ter proveito, a gente não vai conseguir dar continuidade, a gente não vai golpear alguma coisa com um machado cego. E vale muito a pena gastar tempo afiando o machado. Vale muito a pena. Tem até um ditado que fala isso, né? Que você não é gastar tempo afiando o machado não é desperdício, é investimento. Porque aí, quando for a hora de você golpear, você vai fazer isso de maneira precisa e você vai ter, né? Vai ser certeiro. Né? Então, vale muito a pena parar para pensar se realmente às vezes essas correntes que a gente segue quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente tem tantas certezas, né, das coisas,
Mas muitas vezes é isso, a gente está tentando dar igual mais um ditado. A gente vieram muitos ditados na minha cabeça, que meus pais falam para mim. É igual ficar dando soco em ponta de faca. Uhum. Lá em casa, todo mundo é muito de ditado, assim. Então, não corra atrás disso. Não corra atrás disso. Vale a pena buscar sabedoria em Deus. Afiar o seu machado bonitinho. Quando for a hora de dar o golpe, vai ser certeiro, vai ser preciso. Realmente, eu caí algumas vezes aí, então eu meio que entrei aqui, mas concordo muito com o que a Carol disse. E uma coisa muito importante, juntando o que a Carol disse, é que você não consegue afiar o seu machado sozinho quando você é jovem. Assim, meu pai estava falando ali, né, de quando você tem os seus 20, sentir uma coisa meio pessoal, talvez. Brincadeira. Imagina, você está dando força para esse integre aqui. Mas você não consegue fazer isso sozinho. Então, procura uma pessoa ali que você confia, sabe? Aí vem aquele negócio de pessoas mais velhas que você vê que realmente seguem a Deus de uma forma boa, sabe? Amigos que realmente são da igreja, pessoas que realmente vão levar você e vão te colocar em situações boas, vão te colocar em situações onde você vai crescer espiritualmente e fisicamente, pessoalmente também. A sua personalidade pode mudar de uma forma muito boa. Eu tenho muitos problemas com resposta também. Até quando a Carol disse que tacou a cadeira dentro da piscina e bateu no rosto do moleque. Eu tenho muito problema com. Eu sou muito irritada. Então, assim, quando alguma coisa acontece, eu caí aqui, eu já tava tipo, nossa, mano, tá caindo, não sei o que tá acontecendo. Eu já tava nervosa comigo mesma. Mas, assim, e estar junto com pessoas que amam você, independente, e não vão simplesmente chegar e ficar mais bravos com você porque você está bravo, e sim mostrar para você que não tem por que você ficar irritado com esse tipo de coisa. Por exemplo, se eu ficasse irritado agora com o meu computador, não ia fazer diferença nenhuma, porque o problema tá com a internet. Então, tipo, não vai solucionar. Exatamente, e é só piorar muita coisa. Não, isso que você está falando é tão importante, Ju, porque inclusive tem um provérbio que fala, né, que como ferro afia outro ferro, um amigo afia outro amigo. Então, quando a gente compartilha coisas, por exemplo, quando eu abro meu coração num ambiente seguro, num ambiente de amigos, que eu sei que são pessoas que me amam, que querem me ajudar, né? Quando eu falo a respeito de algumas dificuldades que eu tenho, é exatamente isso. É um amigo afiando outro amigo, falando, não, vamos caminhar junto, então eu vou te ajudar nisso. Então, mais um provérbio, mais um ensino de sabedoria de vida, né? É isso aí. É isso aí. E tudo isso que foi colocado, tanto pela Carol quanto pela Jubes, está bem ligado com tudo aquilo que o texto está falando, né? A Carol começou com o versículo falando sobre a questão do machado, mas ele fala sobre algumas outras questões que às vezes envolvem a nossa vida com uma situação de problema e que a gente precisa dar uma solução e que a gente precisa de sabedoria para isso. Olha que interessante como ele trabalha, por exemplo, o versículo 18, né? Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. A mensagem ela traduz assim: ó, o homem que não quer nada vive numa tapeira caindo aos pedaços. Imagina a cena. Exatamente. Então, assim, eu achei bem interessante, porque você que quer realmente ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida que realmente faça sentido, o que você precisa então? Você que hoje jovem aí está nos ouvindo, ou você que talvez como eu, não é mais tão jovem assim, mas que também está nos ouvindo e que a sabedoria é para todos nós. Então, em primeiro lugar, se segure de que a sua vida está sendo vivida através dos princípios de que existe um Deus, de que Ele é soberano, de que Ele é o governador de todas as coisas, de que Ele dá, como foi falado, por exemplo, no capítulo 9 anterior pela Bianca, de que Ele inclusive dá para aqueles que Ele ama enquanto eles estão dormindo, na citação do Salmo. Então, coloque sua vida diante dele. Se você ainda não fez, faça isso. Se de repente você ainda está tentando viver sua vida pelas suas próprias normas, coloque isso diante de Deus. Fale, Senhor,
eu quero viver a minha vida de uma forma que faça sentido, e por isso que eu quero que o Senhor seja realmente aquele que está em mim e que me conduz a viver uma vida sábia. Em segundo lugar, ah, busque pessoas que você possa caminhar junto. E aí eu quero te convidar, de repente, se você está aqui em São Paulo, a vir conhecer a IBNU. A IBNU é um grupo de pessoas que querem caminhar ao seu lado, que querem te ajudar, que querem realmente que a sua vida encontre sentido. Ah, terceiro lugar, não fique satisfeito, e aqui eu vou tomar bastante cuidado com o que eu vou falar, com aquilo que você está vivendo, se aquilo que você está vivendo está contrário aos 2 princípios anteriores que eu falei. Agora, se a sua vida está diante de Deus, ele está governando sua vida, se você está vivendo segundo os princípios dele, esteja feliz com aquilo que ele tem te dado. Seja feliz com as oportunidades e aí viva a sua vida intensamente. Mas tome cuidado para não ser como o versículo 18 aqui diz, que você inclusive está numa casa onde o telhado está se envergando, tem goteira aparecendo e você está sentado só falando assim: "Ah, nossa, seria tão bom que alguém viesse", né? Ou começa a culpar Deus: "Não, Deus, para de chover porque daí a goteira para também, né?" Não, pensando nisso, eu lembrei de uma coisa que eu gosto bastante do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Ok. E nesse filme a lagarta, aquela lagarta que sempre fala aquelas frases enigmáticas, tem uma hora lá que a Alice pergunta qual é a direção que ela devia seguir. E aí a lagarta pergunta para onde você quer ir. E aí a Alice fala que não sabe. E a lagarta fala uma frase que é muito interessante, que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Então, assim, é muito interessante, principalmente quando você falou disso e pensando nessa segunda coisa, esse segundo ponto, foque realmente na coisa boa, sabe? Foque realmente no estudo da palavra, porque se você não focar nisso, se você não souber o que você quer, qualquer coisa vai bastar. Qualquer coisa te leva, né? Exatamente, qualquer coisa te leva. E essa figura que o Dilean usou, né, que está aqui nos últimos versículos do capítulo, sobre essa goteira na casa, o telhado que enverga, demora um pouco para uma casa ter goteira. Então, é um desleixo de quase uma vida toda. Exato. Então, começa a construir coisas boas agora, né? Igual a Gil falou, escolha um caminho. Escolha o caminho bom agora. Escolha o caminho de temer a Deus, de adquirir sabedoria de Deus, de estar ligado nessa vida que só Deus pode dar. Porque se você acabar sendo desleixado, que é o contraponto que o professor de sabedoria faz, se você for um tolo, né, em vez de buscar sabedoria, você vai lá na frente, a casa vai começar a cair goteira, mas quando você for olhar, o telhado ele já está cheio de buraco. Então, não deixe isso acontecer. Faça a manutenção necessária. Como a gente faz manutenção, né, dentro de casa? A gente precisa o tempo todo estar cuidando da gente, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando com aquilo que a gente faz, com o que a gente fala, cuidando das nossas amizades. Seja atento, cuide das coisas diariamente, para que lá na frente você não tenha um grande problema com goteira. É isso aí. Bom, a gente está chegando então ao fim agora desse vídeo. Chegamos aí ao fim do capítulo 10. Então, Ju, você quer dar aí um conselho final para a gente encerrar esse vídeo? Depois a Carol? Não, só falar mesmo que escolham realmente amizades boas que vão te ajudar a ter uma vida boa e ter uma vida sábia. E escolham pessoas que realmente demonstrem ser sábias. Que realmente não só falem que são sábias, mas que você vê que elas são sábias. Uhum. Às vezes até que outras pessoas falem, nossa, como essa pessoa é uma pessoa sábia, como essa pessoa é uma pessoa que é do bem, eu já vi essa pessoa fazendo várias coisas boas. Não simplesmente fique cego em relação a eu gosto muito dela, então ela é legal. Não, mas realmente entre em contato e tenha amizade com pessoas que as outras pessoas também queiram fazer amizade, não só você. Então, assim, e também sejam essa pessoa, seja uma pessoa boa para as outras pessoas, seja uma pessoa sábia e uma pessoa boa para outras pessoas ficarem perto de você, estarem perto de você. Ajude sempre os outros.
Aí, Ju, é desconfiar da gente mesmo, né? A gente, às vezes, tem tanta certeza de tanta coisa. Então, é sábio que a gente desconfie um pouco das nossas certezas. Fala, será que é isso mesmo? Preciso de ajuda, preciso de mais gente, preciso de... Né? Na multidão de conselheiros existe sabedoria. Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito bom esse papo, gente. É isso aí. Obrigado, Carol. Obrigado, Jubes. E a gente então vai encerrando esse vídeo agora. E eu quero convidar você. Se você está aqui por São Paulo, vem amanhã fazer parte da nossa celebração presencial aqui na Rua Tianguá, número 25, 10 horas da manhã. Vai ser muito bom encontrar contigo e a gente celebrar a vida, celebrar esse Deus grandioso que a gente tem juntos. Agora, se você não está por aqui e não pode vir também, então amanhã, às 9h30 da manhã, tem a nossa celebração online. Aproveite as músicas, aproveite o tempo de meditação na palavra e esteja com a gente. Se você não curtiu ainda esse vídeo, peço que você curte, que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E é isso aí. Um grande abraço para todos vocês e tchau!